galera, beleza? Pessoal, vamos aqui dar sequência aos trabalhos de hoje, aos trabalhos desse sabadão, falando sobre LeBron James, porque é o seguinte, ontem o LeBron, ele parou a internet, ele deixou a internet em choque, quando, por volta das 3h30 da tarde, ele anunciou que cederia uma entrevista exclusiva à ESPN, né? A ESPN publicou que essa exclusiva sairia à 00:30 aqui no Brasil, mesmo horário em que o LeBron estaria jogando contra o Atlanta Hawks. Acabou que deu uma atrasada, a entrevista só foi sair depois das 2 da manhã. E nesse espaço de tempo, entre o momento que foi anunciada a exclusiva do LeBron até o momento em que a entrevista foi ao ar, muita coisa foi especulada, muita gente dizendo, ó, o LeBron vai cobrar a diretoria, o LeBron vai pedir para ser trocado, meu Deus, muita coisa pode ser dita. E quando a entrevista saiu, deu uma brochada, né? Porque o LeBron, ele não fala, não é que ele não falou nada de interessante, nada de importante, ele tocou em alguns pontos muito bons, só que o LeBron, ele não disse nada de novo, ele não falou nenhuma novidade. Ele reforçou nessa entrevista alguns pensamentos, algumas convicções que ele já havia falado, já havia exposto em outras oportunidades. Eu separei aqui alguns trechos dessa entrevista pra gente comentar, mas eu já adianto, galera, o LeBron não falou nada que ele já não tenha falado antes, tá? Então deixa seu like, se inscreve no canal, que é importante, ajuda muito meu trabalho, e bora aqui, né, trazer alguns trechos dessa entrevista. Bom, a entrevista começou com o repórter perguntando pro LeBron sobre a fase do Lakers e como que ele tem lidado com o fato de que mesmo o Lakers perdendo, ele está batendo recordes, batendo marcas impressionantes. E o LeBron, assim como ele já havia falado algumas semanas atrás, deixou muito bem claro que para ele bater recordes com derrotas não é algo a ser comemorado. Ele disse o seguinte: eu quero vencer, mas essa coisa de perder não está me fazendo bem. Não gosto de conseguir grandes feitos, não me sinto bem se isso acontecer em uma derrota. Então, enquanto nós estamos sentados aqui, o time está abaixo de 50% de aproveitamento. Nós estamos jogando bem ultimamente, mas nós queremos e eu quero vencer no nível mais alto. Quebrar recordes ou superar grandes nomes em uma derrota não está no meu DNA. E bom, isso realmente tem acontecido, né? Apesar dos resultados ruins, né, nas últimas semanas, apesar de que em 2023 o Lakers está bem, mas se a gente for considerar os resultados do Lakers antes de janeiro, são resultados muito ruins, mas o LeBron estava tendo atuações muito boas, né? O LeBron estava tendo números muito altos, quebrando recordes, batendo marcas absurdas, só que com derrotas. E o LeBron, ele sempre falou em todo pós-jogo, quando ele era perguntado sobre uma marca que ele havia batido numa derrota, ele falava, ó, isso não importa nada, o que importa é vencer. Então o LeBron, ele aproveitou para reforçar esse ponto de que ele não comemora essas marcas individuais quando o time perde, que o mais importante para ele é o time vencer. Então foi um ponto que ele achou importante reforçar, apesar de que todo mundo sabe, né, que o LeBron é muito competitivo e que perder realmente não tá no DNA do velho, né? Mas ele resolveu, né, deixar isso mais claro para a galera. O repórter, ele fez uma pergunta bem interessante pro LeBron, que é uma pergunta que muita gente faz, que é o que motiva o LeBron, né? O repórter perguntou, LeBron, você já conquistou tudo, já ganhou tudo que poderia, qual que seria o final de carreira perfeito para você? O que mais você gostaria de conquistar nessa reta final de carreira? E o LeBron, ele, assim como ele já tem dito há alguns anos, ele deixou claro que o foco dele, que o objetivo dele, que o maior troféu que ele pode ganhar é jogar com o filho dele. Ele disse o seguinte: eu preciso entrar em quadra com o meu garoto, tenho que jogar com o Bronny, seja utilizando o mesmo uniforme ou em um jogo contra ele, mas eu não digo que vou marcar ele porque ele é armador e eu, no atual ponto da minha carreira, estou jogando até de pivô, ou seja, lá o que o time precisar de mim. Mas eu adoraria fazer aquilo que Ken Griffey Sr. e Jr. fizeram no beisebol. Seria o ideal, com certeza. Então, novamente o LeBron, ele deixou claro que o maior objetivo dele é jogar com o filho dele, mas ele levantou um ponto aqui interessante que ele não havia levantado antes, que é a possibilidade dele jogar contra o Bronny.
Ele sempre havia dito que ele que ele queria jogar com o filho, que ele queria jogar ao lado do Bronny, mas nessa entrevista ele deixou em aberto a possibilidade dele jogar contra o Bronny, a possibilidade dele talvez ficar no Lakers até o filho dele entrar na NBA e não sair do Lakers para jogar com o filho dele. Então, depois disso que o LeBron falou, a gente pode começar a cogitar a possibilidade do LeBron não ir para o time que o Bronny esteja. Aquilo que a gente já dava como certo, de que a equipe que draftar o Bronny automaticamente teria o LeBron, talvez isso não seja tão garantido assim, né? Talvez o LeBron ele só queira jogar ao lado do filho dele. Jogar assim, jogar com o filho dele na NBA. Não necessariamente jogar no mesmo time. Isso é um ponto que o LeBron nunca tinha levantado e que ele acabou levantando agora nessa entrevista. Então, talvez não vejamos Bronny e LeBron juntos no mesmo time, mas talvez só vejamos os dois juntos na mesma quadra, mas não defendendo a mesma equipe. Isso foi um ponto interessante que ele levantou, que ele ainda não havia falado. No decorrer da entrevista, ele foi perguntado, né, sobre o recorde do Kareem Abdul-Jabbar, que ele está muito perto de bater, que ele está muito perto de se tornar o maior cestinha da história da NBA. Depois dos 25 pontos que ele marcou ontem contra o Hawks, ele está apenas 459 para alcançar o Kareem Abdul-Jabbar, né, e se tornar o maior cestinha de todos os tempos. Aí ele foi perguntado se ele já imaginou ser o maior cestinha da NBA, se esse era um objetivo dele, e ele falou o seguinte: digo, eu sei como fazer cestas. Quando eu falo que não sou um cestinha, é porque nunca foi parte do meu jogo que me definiu, mas existe um argumento. Quando você olha por quanto tempo o recorde dura e com Kareem, estou conseguindo chegar lá, mas nunca vou discutir isso porque nunca me senti como um cestinha. Então, ele fechou a entrevista dizendo que, sei que eu tô perto de bater o recorde do Kareem, sei que eu posso me tornar o maior cestinha, mas eu nunca vou entrar na discussão de maior cestinha, de melhor cestinha, né, de todos os tempos, porque ele não se considera um cestinha. E, cara, isso é um ponto interessante, porque, assim, é óbvio que o LeBron, isso é algo que vai acontecer, gente. O LeBron ele vai se tornar o maior pontuador da história da NBA. Ele vai se tornar o jogador com mais pontos na história da liga. Mas quando a gente fala sobre os maiores scorers, sobre os maiores cestinhas que a liga já viu, não necessariamente a gente fala muito do LeBron, né? Normalmente falamos do Kobe, normalmente falamos do próprio Larry Bird, do Kareem, falamos do Kevin Durant, mas dificilmente a gente fala do LeBron como um scorer. É que o LeBron ele é tão completo, ele é tão bizarro em tudo, que às vezes a gente subestima, né, a capacidade do LeBron de ser um cestinha. Mas, cara, né, como ele disse, isso nunca foi algo que definiu o meu jogo, mas temos um argumento aí para defender que eu seja o melhor cestinha de todos os tempos, porque ele vai se tornar o maior pontuador da história da NBA. Então eu achei legal ele levantar isso, porque é uma opinião que a grande maioria dos fãs da NBA entende, que mesmo o LeBron sendo o maior pontuador da história da NBA, o LeBron ele não é o maior scorer que a liga já viu. Porque o LeBron ele faz tanta coisa bem, tanta coisa num nível altíssimo, que rotular ele como o melhor cestinha talvez seja até injusto, né? Porque ele faz tanta coisa, ele é um dos melhores passadores da história, um dos melhores scorers, um dos melhores defensores que a liga já viu também, um dos melhores reboteiros que a liga já viu também. Ele faz tanta coisa muito bem, que é difícil, né, colocar o LeBron como um grande scorer da liga. Mas, assim como ele disse, né, um argumento vai ter. Para quem quiser defender o LeBron como o melhor scorer que a liga já viu, vai ter um baita do argumento, que é o fato dele passar o Kareem Abdul-Jabbar. Então achei legal também isso que ele levantou. Como eu disse, a entrevista não foi uma entrevista ruim. É que foi uma entrevista que, por conta do hype que foi criado, acabou decepcionando um pouco. Mas ele levantou pontos interessantes, como esse ponto de que ele nunca pensou em ser o maior cestinha da liga, porque isso nunca foi algo que moldou o jogo dele.
A parte em que ele disse que ele quer jogar com o Bronny, mas não necessariamente jogar no mesmo time do Bronny. Ele levantou pontos interessantes. É que o hype que foi criado em cima da entrevista acabou fazendo com que a galera ficasse bem decepcionada. Eu fiquei decepcionado com a entrevista, não vou mentir. Mas foi uma entrevista bem bacana. Esses foram os principais pontos que eu encontrei na entrevista, foram os pontos mais legais, na minha opinião. Eu quero saber de você o seguinte, cara, o que você achou sobre essas aspas do LeBron? Né? Você considera o LeBron o melhor scorer que a liga já viu? Como você enxerga essa possibilidade do LeBron não jogar com o Bronny, mas somente contra ele? Como você enxerga isso? Comenta aqui, que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E é isso, tá, gente? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.